Olá pessoal, nesse vídeo, continuando, a gente vai mexer agora na parte de login, tá? Vamos melhorar aqui um pouco a interface do usuário. Não tá muito intuitivo, não, a gente não sabe se a gente tá logado, se não tá, o que tá acontecendo ali por trás. Nos vídeos anteriores ali, a gente acabou fazendo um post pro nosso servidor para obter o token de acesso, né? A gente já tinha configurado ali as dependências, né, da biblioteca JWT e feito uma rota de login de maneira bem simples, tá? Agora, nesse vídeo, a gente vai meio que dar uma refinada, né, dar uma melhorada e entender um pouco mais. Eu sei que essa parte de segurança, autenticação, de fato, ela é um pouco complexa, tá? Mas eu vou simplificar ao máximo aqui para vocês. Vou tentar deixar um vídeo um pouco curto, mas para entender mesmo, até porque esse não é bem o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é agendar ali uma consulta, consumir a API, né? Mas eu decidi aqui aprofundar um pouquinho nessa parte de autenticação, né? Certo? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Só para dar uma explicada um pouco por cima do que está acontecendo aqui, ó. O que é esses dois tokens que o servidor retorna para a gente, tá? Primeiro, o token de acesso, ele é um token que ele vence muito rápido, tá? Ele tem em torno ali de 1 hora no máximo, 15 minutos a 1 hora no máximo. Isso a gente configura com base na lib que a gente instalou, a gente consegue lá no nosso back-end, nos sets, configurar o tempo de expiração de cada token. O token refresh, ele demora um pouco mais para se inspirar, tá? Para vencer. Pode até ser 7 dias, tá? Tem casos que é 7 dias para vencer, tá? O que acontece? Quando o token de acesso que a gente utiliza para fazer ali requisições nas nossas APIs, né? A gente consome, né? A gente faz get, faz post, com base nas permissões a gente acessa, a gente faz tudo. Porque a gente está aqui autenticado com esse token de acesso. Quando a gente fecha o navegador, né, aí ele inspira. Vamos supor que ele inspirou o token de acesso. Quando a gente atualiza a página, o que acontece? O servidor, ele automaticamente vai retornar um erro 401, porque esse token, ele inspirou, certo? E o que o front-end vai fazer? Ele vai pegar o refresh e ele vai mandar o refresh para o servidor. O servidor vai validar para ver se o refresh ele não está inspirado também. Se o refresh não tiver inspirado, automaticamente ele vai retornar um novo token para nós. E com isso, a gente não perde a sessão que a gente está. E a gente fica logado um tempinho mais. É bem comum ter um fluxo, se não for igual, bem parecido com esse nos sistemas de hoje em dia, tá? E se os dois estiverem inspirado, aí ele desloga por completo e volta para a tela de login. Resumindo, é isso, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai criar aqui um guard, né? A gente vai vir aqui no nosso projeto, vamos criar uma pasta chamada auth, tá? E aqui dentro a gente vai criar um arquivo, eu vou chamar de auth.guardian.ts, tá? Feito isso, a gente já pode... Feito isso, vocês vão pegar o código aqui do lado e copiar, que eu já vou explicar. É o seguinte, essa nossa classe AuthGuard, ela tem um objetivo, é pegar o token e verificar se ele existe, tá? Se eu tiver um token, eu vou retornar true. Se não, eu vou redirecionar o usuário para a tela de login, porque se não tem token é porque ele não está logado, tá? Aqui eu vou chamar, não esqueçam de colocar no constructor esses dois serviços, né? Esse serviço do storage, para a gente conseguir fazer um get no token, e o router, né? Para a gente fazer aqui o redirect. E aqui a gente vai utilizar nas nossas rotas, então a gente vai pegar aqui, ó, routers, tá? App routers. E aqui eu deixei um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, a tela home. Home eu acho que eu nem vou usar ela, tá? Mas, por exemplo, a tela de consulta, você vai colocar aqui, ó, vírgula. Bom, aqui no path você chama can activate e aqui dentro a gente chama o nosso guardião, tá?
Vamos importar ele e você coloca em todas as rotas que precisa estar autenticado para você acessar. No caso aqui, consultas e agendar consultas. Login não precisa, esse home ele vai sair daqui, tá? Enfim, deixa ele aqui por enquanto, ó. Vou colocar para desencargo, tá? Esse aqui... deixa assim por enquanto. Então, sempre quando a gente acessar uma rota, ele vai obrigar a gente estar logado, tá? Olha só como, vamos testar. Eu vou fazer o logout aqui. Putz, vou ter que entrar como anônimo, ó. Pronto, ó, logar o host. Ele já foi para a tela de login, tá? Se eu tentar acessar, ó, consultas, ó, ele não deixa, ele retorna para a tela de login. Só que se eu fizer isso aqui, ó, se eu tirar e acessar aqui consultas, ele aparece a lista de consulta. Isso é uma brecha do front-end, tá? A gente meio que reforça aqui e obriga ele a estar logado para acessar essa rota. Mas no servidor, a gente tem a obrigação de colocar ali uma regra para somente se o usuário tiver autenticado. Cadê aqui o nosso servidor? Ó, por exemplo, Clínica do Bicho, a gente acessa Core não, API, perdão. API, aqui no nosso back-end, pessoal, ó, a gente tem que reforçar. Por exemplo, a tela de consulta, onde eu tenho aqui uma lista. Eu posso meio que colocar permission, class, tá? E aqui dentro, a gente coloca is authenticate. Só que aí a gente tem que importar. A gente importa de from, rest, eu escrevi errado, tem um D no final aqui, ó. Pronto, is authenticate, onde eu obrigo, nível servidor, o usuário tá autenticado para ver a lista de consulta. Se a gente acessar aqui agora, ó, eu vou atualizar. Peraí, vamos primeiro no front-end aqui, ó. Vamos no front-end na parte de rotas. Vamos tirar essa parte aqui, ó. Ó, a gente remove, significa que tá sem proteção a nossa rota, só que a gente tá só no nível back-end. Quando eu venho aqui, ó, e coloco consultas, ó, ele não vai acessar, tá? Ele não acessa, ele dá erro, o servidor vai retornar, as credenciais de autenticação não foram fornecidas. É uma segurança nível servidor, e aí a gente vem no nosso front-end e faz aqui o tratamento. Então, quando a gente tentar agora acessar consultas, ó, ele retorna pro login. Legal, né, pessoal? Super bacana. Então, aqui no servidor, você pode colocar aqui nas rotas, ó, que você quer colocar autenticação, tá? Eu vou colocar aqui em todos, pelo menos obrigando aqui a pessoa a estar autenticada. Bom, pessoal, feito isso, vamos para o próximo passo. Vamos desenvolver aqui um serviço para a gente guardar os nossos tokens, tá? Como que é feito agora? Vamos acessar aqui a página de login. A gente salva, né, na verdade, o nosso token aqui no nosso storage. Não tá errado, tá certo? Funciona, tá? Só que seria muito melhor se a gente tivesse um serviço para ter um controle melhor disso, tá? De token flash, pra gente renovar, pegar ali alguns dados do usuário, né, do nosso servidor, enfim, fica bem melhor se a gente tiver um serviço. Vamos fazer isso? É o seguinte, aqui no nosso terminal, na pasta do app, tá? A gente vai criar ele, vamos dar um ng generate auth service, tá? E vamos criar esse serviço aqui. Beleza, se a gente atualizar aqui, vier em service, ele criou, ó, tá? Ele criou aqui bonitinho, vamos copiar esse código que é mais fácil de eu explicar aqui para vocês. E cola aqui. Bom, pessoal, o que está acontecendo nesse nosso serviço? O que ele faz? Ele vai gerenciar melhor ali nossos tokens, tá? Eu vou passar meio por cima, mas, ó, eu tenho o token de acesso e o refresh, tá? E aqui é a nossa rota, se precisar fazer alguma mudança, alguma requisição, renovar token, fazer logout, enfim, tá aqui.
Que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um get access token, onde eu pego o token, tá? Eu faço aqui um get, faço storage get, tá? Onde eu tenho aqui salvo token, tá? Eu tenho aqui o refresh token e eu tenho o logout. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque a gente vai mexer nesse logout. Eu vou explicar para vocês aí uns esquemas, tá? Mas deixa ele aqui por enquanto. Aqui a gente vai ter que configurar, pessoal, no nosso servidor refresh token, tá? A gente não tem uma rota chamada auth refresh para fazer o que precisa ser feito, tá? Vamos acessar aqui o nosso servidor, pessoal, aqui em API, né? Aqui em auth.py, ó, onde a gente tem aqui o myToken, né, que a gente inicia. Vamos criar, vocês vão criar uma função, tá? Eu sei que ela não vai ter nada, mas é só para ela ficar aqui nesse arquivo. E vamos importar aqui da nossa lib, tá? É o seguinte, aqui você coloca aqui. Eu acho que já até tenho aqui em cima, não preciso importar ela de novo, ó. Basicamente, esse token flash view, ele já vem, né, do Simple JWT, tá? Já faz todo aí o trabalho. A gente coloca aqui na classe, tá? E cria meio que uma classe customizável, só que sem nada. Coloca um PES aqui sem nada. Eu só fiz isso para precisar também fazer alguma coisa, alguma mudança aqui. Fica muito mais fácil de trabalhar depois, tá? E aí copia esse path e na nossa rota, na nossa urls.py do projeto, tá? Que é essa daqui, a gente coloca aqui embaixo. Inclusive, tá até uma correção aqui, pessoal. É API/auth refresh, API login, tá? Então, vocês corrijam aqui, ó, na documentação que eu preparei para vocês, ó, é API/. Segundo passo feito, a gente já tem o nosso serviço de gerenciamento de token. A gente vai configurar aqui a parte de interceptor, tá? O que é esse interceptor? Ele vai garantir que todas as nossas requisições que a gente faz ali para o servidor, que tem autenticação, né? Elas vão autenticadas, tá? Automaticamente, através do nosso token, né? A gente salva esse token ali no storage. Então, toda vez que a gente acessar uma URL que necessita de autenticação, é aí que o nosso interceptor entra. Ele pega esse token, ele monta o header e manda para o servidor, e o servidor valida e enfim, a gente consegue acessar, tá? Vocês podem ver que todas as requisições, elas já vão, né, com essa authorization aqui. A gente está utilizando o BIR e o token, mas também tem o token, né, o próprio nome aqui. Enfim, vamos configurar na prática, vamos testar, ver como que funciona, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, auth, você vai criar aqui um new file, eu vou chamar de token interceptor.js, tá? E vamos copiar esse código que eu já vou explicar para vocês. Primeiramente, a gente vai ter que chamar aqui os nossos dois serviços, tá? Ele tá nesse modo inject porque eu não tô trabalhando com classe, então a gente dá um inject aqui nesses dois serviços para trabalhar aqui dentro, tá? Mas você pode usar classe também, não tem problema, deve ter algum exemplo aí na net sobre isso. Tanto faz, tá? Indiferente. A primeira validação que a gente tem que ter, tá, pessoal? Primeiro de tudo, que é crucial, você precisa descartar a rota login e auth refresh. Por quê? Porque ele vai mandar a requisição, ele vai mandar o header e sempre vai dar erro nessas rotas. Porque eu ainda não tenho token, eu ainda nem acessei o sistema, então ele sempre vai ficar retornando um erro. Então, a tela de login e refresh, elas não precisam ser pressionadas, tá? Então, sempre quando identificar aqui que tem essas rotas, ele vai pular. Ele dá um retorno next aqui e ele pula e acabou, beleza? Agora, para as outras rotas, ele vai adicionar aí o token. Então, primeira, eu vou dar aqui um from, né? Porque como eu tô usando pipe então eu uso esse from que ele faz essa conversão aqui pra gente. Tá? Ele cria ali um observable com from. Tá tudo explicadinho aqui, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhada. Então, aí eu pego aqui o token, tá? Eu tenho esse token, eu faço aqui um pipe e no meu primeiro switch, o que é? É o teu retorno desse token, tá? Então, se eu tiver token,
que nem aqui, se for false, ele vai retornar, ele pula e não faz mais nada, tá? Porque alguma coisa deu errado. Eu não tenho token aqui eu não tô autenticado, né? Então não tem token, então ele vai pular e acabou. Só que se eu tiver um token, eu vou clonar a requisição e adicionar no meu cabeçalho aqui, que eu mostrei aqui pra vocês, né? Ele vai adicionar aqui no nosso header, tá? Ele vai dar um set headers, tá? Então ele vai adicionar o token e feito isso, ele vai enviar a nova requisição com o token. Okay? Então, ele pula para cá. E aí, monta o nosso novo pipe. E aí, eu coloquei algumas validações, tá? Parece ser um código muito extenso, mas calma lá, vamos lá que eu vou explicar. Primeira validação, tá? Se retornar um erro 401, que é não autorizado, significa que o token ele pode ter expirado. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar o refresh. Então, se entrou nesse erro aqui, a nossa obrigação no front-end é enviar o refresh. Então, ele vai vir aqui e vai mandar o refresh, tá? Aí, eu abro um outro switch map, pego a resposta. Se ele responder, significa que eu vou ter ali o token de acesso e o refresh token, né? E o novo token de acesso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso, tá? Eu vou ter que salvar. Beleza. Salvei, aí eu pego o retorno aqui de tudo isso e a gente vai ter que enviar de novo a nova requisição, né? Eu vou passar ali o header, o token no header e eu mando a nova requisição, né? Eu reenvio e continuo o fluxo, tá? Eu reenvio. Caso de algum problema aqui, tá? Ó, esse é o switch map do refresh, certo? Eu tenho a chavinha aqui. Se tudo der certo nesse switch map aqui, ó, tudo der certo, ele faz isso. Mas se der errado, ele entra nesse catch error, tá? O que esse catch error faz? Significa que o meu refresh token tá expirado, tá? Ou aconteceu algum outro erro. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar para eu passo aqui logout, tá? Para limpar ali as coisas que a gente colocou aqui, ó. Isso aqui eu vou mexer, tá? Mas ele vai limpar o storage e vai retornar para a rota login. Porque aconteceu alguma coisa, ou o refresh token também expirou, né? Ou aconteceu outro erro. Aí eu automaticamente tenho que deslogar e retorna aqui se tiver algum outro probleminha, né? Retorna aqui um outro erro, tá? E esse outro aqui de baixo, se não for o 401, ó. Se não for desse catch error aqui, ó. Se não aconteceu o 401. Aí pode ser erro 500, que é erro de servidor. Então, ele vai aparecer nesse aqui, tá? Basicamente, isso que ele vai fazer. Não vai parar por nada, tá? Ele não pode falhar isso aqui, tá? Ele sempre vai validar. Isso é uma segurança a mais, tá, pessoal? É uma segurança a mais. Beleza? A gente já fez ali o do Guardian, a gente já colocou a autenticação lá no servidor, já tá super bem protegido. E aqui no front-end, não é que é uma segurança a mais, na verdade a gente vai ter que fazer isso de qualquer jeito, né? A gente vai ter que mandar ali o token no header. Isso a gente tem que fazer. Só que aqui eu tô tentando simplificar com o Interceptor de maneira automática para fazer isso pra gente, né? Pro projeto inteiro. Não ter que ficar ali colocando em todas as rotas que a gente criar, tá, pessoal? Mas é lógico que isso a gente pode mexer, a gente pode, se ver que tá crescendo aqui as rotas que não precisam de autenticação, a gente faz alguma coisa, enfim. Essa solução aqui eu uso bastante, inclusive foi de um projeto que eu copiei, tá? Eu só criei os comentários aqui, tá? Mas assim, é isso aqui, beleza? Agora, o próximo passo é a gente registrar isso de maneira global. Como é que a gente faz? Ó, é o seguinte, aqui no nosso MEI TS, tá? Nosso MEI TS, a gente vai ter que registrar isso. Você vai ter que importar o token, beleza? Importa ele aqui. E você vai colocar essa linha. Na verdade, já tá aqui, pessoal. Você só adiciona aqui dentro. Todas as requisições, né? Quando a gente faz HTTP Client, trabalha aqui com as rotas, requisições e tudo mais. E a gente coloca essa nossa validação, ó. Importa. A gente vai precisar, como a gente tá trabalhando com o Interceptor, e eu não lembro como que é a sintaxe aqui de quando é classe, tá?
Mas, enfim, a gente adiciona aqui assim. E se você testar, vamos testar, né? Vamos mostrar o erro, o que tá acontecendo. Vou atualizar aqui a página, tá? Eu vou adicionar aqui Letícia e a senha, 1, 2, 3. E vou clicar em entrar. Provavelmente vai dar um erro, tá? Isso, ok. Se você chegou até aqui, tá? Ele vai dar um erro falando que as credenciais não foram fornecidas. Mas espera aí, o token tá aqui, o servidor retornou. Como que as credenciais não foram oferecidas? A gente tem que fazer umas correções na parte de login, tá? Eu anotei aqui, ó. O que acontece? Vamos lá, pessoal, ó. Aqui você vai acessar login, loginpage.ts, tá? Quando eu faço login, eu mando aqui para nossa API. Eu passo aqui username e password. Então, ele vai me retornar nesse post alguma coisa, tá? Ele vai retornar aqui o token de acesso e ele vai retornar o token refresh. Só que o que acontece? Como a gente criou o nosso serviço aqui, ó, Auth Service, né? Como a gente criou aqui o nosso Auth Service para gerenciar os nossos tokens, isso mudou um pouquinho, tá? A gente tem que passar, na verdade, esses 7 tokens aqui pra gente salvar. Porque lá no nosso Interceptor, a gente tá usando esse daqui, essa função, que vai receber o acesso e o refresh. E aqui no nosso login, a gente tá mandando, ó, pro storage só o acesso. Então, a gente tem que fazer essa correção, tá, pessoal? Você vai pegar o código dessa função, tá? Pode copiar ele inteiro. A única diferença... Aqui, ó, eu vou mostrar o que eu mudei, tá? Ó, copiei esse código inteiro. Pode parecer que eu mudei muita coisa, mas eu não mudei, tá? Beleza, então esse aqui é a API Service, é o serviço que fala com a API, que a gente chama aqui no login. E esse Auth Service é o que gerencia os tokens, tá? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, a mudança que eu fiz, além dos console log, né, que você já deve ter visto aqui, seria esse assíncrono, tá? Porque eu tenho que esperar uma resposta, tá? Senão ele vai ser muito rápido e vai acabar salvando nada. Eu fiz o login, acontece, eu já tinha explicado para vocês, acontece de ter um delayzinho, tá? A gente manda pro servidor, mas o servidor às vezes demora um pouquinho para devolver, entendeu? Então a gente tem que esperar essa resposta, seja ela qual for. A gente espera, beleza? Então, esperou, a gente tem ali o token de acesso, ele entrou nessa validação, ok, então eu tenho, né? E eu salvo aqui, tá? Eu salvo, faço um set tokens e eu salvo o acesso e o refresh. Feito isso, pessoal, é sucesso, tá? E se tudo isso aqui, pessoal, deu errado, vamos supor que deu ali um erro 500, qualquer erro lá, 502, qualquer coisa, ele vai entrar aqui nesse error, tá? Que já é a resposta da API, beleza? Bom, aqui no login é isto, tá? Para funcionar. Para pegar aqui o token de acesso, a gente tinha feito aqui no nosso guardião, né? Nosso guard, para ele buscar dessa maneira aqui, né? A gente vai this storage get token. Só que a gente mudou, né? A gente mudou no login para passar lá o token de acesso e o refresh token, a gente precisa mudar aqui no Guardian também. Então, você vai copiar esse código, tá? Que tá aqui. E aqui no seu Guardian, a gente coloca ele, beleza? Feito isso, a gente já pode continuar aqui no nosso próximo passo. A gente já consegue testar agora, ter uma validação melhor. Ó, beleza, zerado. Eu vou acessar aqui, ó, Letícia, e aquela senha super difícil. E vou clicar em entrar. Olha só o que vai acontecer. Ele iniciou o processo de login. Ele mandou ali para nossa API, retornou, ó, acesso e token refresh. Ele salvou. Aí o nosso API Service chamou o próximo método, que eu coloquei lá para saber se ele tá chamando mesmo, tá? Se ele tá fazendo get. Porque se ele conseguiu fazer o get, significa que o nosso Interceptor tá funcionando, tá, pessoal? Por quê? Porque para fazer o get consultas, como a nossa rota ela é autenticada, ele precisa de um header, senão não vai dar certo,
tá? Não vai. Aqui nesse get consulta, se desse algum erro com o nosso interceptor, já ia dar um erro aqui 402, tá? De 401 de permissão. Aí ia tentar com o token flash, não ia ir. Então, enfim, se desse algum pau, já ia dar aqui, tá? Então, significa que deu tudo certo. Agora, se a gente tentar acessar, agendar consulta, ó lá, eu já consigo navegar. Se a gente acessar aqui home, ó, eu navego também, tá? Como eu disse pra vocês, simples, sem tentar complicar. Olha, eu tentei reduzir o máximo aqui, tá, pessoal? O máximo. Eu tenho uns projetos aqui que esses serviços, esses tokens interceptor, é tudo gigante, tá? Tem a parte de sessões também, que eu tenho um serviço de sessões. Então eu tentei deixar o mais enxuto possível para que vocês ali consigam evoluir ali, implementar alguma coisa diferente, né? Alguma solução ou algum requisito mesmo do seu projeto você conseguir mexer e se virar, tá? Então essa base eu acho que assim dá para desenrolar, beleza? Bom, agora, pessoal, o próximo passo que eu quero fazer com vocês é a parte de login aqui. O seguinte, aqui layout, eu adoraria dizer que é Bootstrap, tá? Pra você, gente, olhar ali um pouco a documentação e gerar os componentes, né? Beleza? E vamos colocar aqui esse layout. É o seguinte, vocês vão acessar aqui Apps, Login, e vão vir aqui em Login HTML. E vão substituir aqui esse HTML, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe do que eu coloquei aqui nesse HTML, mas o principal tá aqui, que eu não mexi. São os três, na verdade. São esse form aqui, que é o que eu passo o username e o password, tá? Eu não mexi e manda aqui para essa função login. E o restante eu fui mudando aqui as tags, tá? HTML. Inclusive, ó, ele reclamou que não tem o grid, o round e esse cookie. E a gente precisa importar. Eu não sei se ele fez automaticamente, eu acho que sim. Aí ele fez, ó, pessoal. Ele colocou aqui em cima. Você tira e coloca aqui embaixo, tá? O que ele importar. E o header, title e toolbar, que eram aquela parte azul ali de cima, você pode tirar, que não tá mais usando, tá? E os imports aqui, vamos dar uma organizada. Beleza? Deixa eu ver se não tem mais. Não tem mais nada. Aqui em login. Aqui em login é isso aí, tá, pessoal? Eu coloquei uma logo. A logo eu peguei uma imagem que eu tinha aqui e coloquei na pasta assets, tá? Ele fica aqui e tem esse logo e a gente chama ela aqui, beleza? Bom, aí tem a parte dos estilos aqui, tá? Eu mexi um pouco. Vou copiar e colocar aqui. Beleza. É bem curtinho, tá, pessoal? Mas vocês vão ver que o simples resolve o nosso problema. Porque olha só o resultado. Que chique. Tá? Eu vou acessar aqui só na rota login pra gente ver, ó. Olha só que resultado chique. Ficou bem bacana, né? Aí agora a gente precisa importar os nossos ícones, né? Pra tirar esses alertas que ele fica mostrando aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui... Nossa, todos esses ícones. A gente já fez isso. A gente fez... Onde a gente fez isso? Foi aqui mesmo, né? Não foi aqui. A gente tem que dar um add icons. Acho que é isso aqui. Eu tenho que pôr... Parse outline. Qual mais a gente tá utilizando? Look close. Closed. Outline. Outline. Aí a gente tá usando só esses dois. Só esses dois. Deixa eu ver o que mais. Funcionar. Ó, eu clico aqui em usuário e senha. Aí eu digito aqui Letícia, ó, que bonitinho. E 1, 2, 3. Ficou bem legal, né, pessoal? Um baita de um visual, hein? Dá até pra vender isso aqui. É o seguinte. Vamos pro próximo passo, pro vídeo não ficar longo. Vamos puxar o nome do usuário, tá, pessoal?
Vamos puxar aqui o nome. Depois que a gente faz o login, a gente puxa. Vamos logar aqui, que essa nossa parte já foi, tá? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, em Home. Como é que a gente faz, tá? Vamos voltar aqui no código. Pode fechar, fechar, fechar. É o seguinte, pessoal. Aqui no nosso serviço, Service of Service, a gente vai criar uma função aqui debaixo de logout mesmo. Eu vou copiar aqui o código e colocar aqui, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Aqui a gente vai fazer o seguinte, get user ou get user profile, tá? Tanto faz aí o nome, tá? Primeiro, eu vou pegar o token, tá? Se não tiver token, se isso aqui foi false, não, for true, na verdade, né? Porque eu tenho isso aqui, ó. Então, se isso aqui for true, se não existe um token, eu retorno nulo. Aí, eu tenho que decodificar o token para a gente pegar as informações do payload. É muito comum você ter lá criptografado, né, o token, tudo, e quando você, né, lê de fato esse token, você tem ali um payload gigantesco de informações, tá? E lá a gente retorna o nosso username, tá? Então, vamos fazer isso. Quem vai nos ajudar é essa lib aqui, ó, do JWT Decode pro nosso projeto, tá? A gente vai precisar instalar ela. Você pode copiar esse NPN. Você vai instalar essa lib aqui, tá? Ela é bem levinha, tá? Tá, aí ele reclamou porque a gente tem que importar, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui e importa aqui em cima. Aí ele já vai parar de reclamar. Beleza, rodou, abriu aqui nosso projeto, ó, a gente já estava autenticado, então o que ele fez? Ele já entrou aqui nas rotas, normal, tá, pessoal? Já está fazendo a requisição. Puxou o usuário, vamos colocar aqui um nome, né? Vamos testar isso, né, pessoal? Testar para ver se tá de fato puxando ali o nome, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos testar nessa home. Provavelmente, eu não sei se eu vou... Acho que eu vou excluir ela. Ele cria junto com o app, né? Mas, enfim, vamos testá-la aqui, ó. Tá? E aqui dentro, a gente faz... Ponto. Usuário. E aqui no console diz usuário. Aí, agora sim, a gente vem no template e imprime aqui, tá? Agora, a gente testa, ó. Ele vai vir aqui como um objeto. E a gente tem que colocar aqui, ó, usuário.username. Putz, eu passei string, né? Eita, eu passei string aqui, ó. Tá. Coloca N por enquanto, tá, pessoal? Coloca N. E aqui você coloca .user. Aí no nosso template vai imprimir Letícia. Beleza? Muito bacana, pessoal. Então, essa parte de a gente colher aqui as informações funcionando, hein? Ó, eu vou acessar aqui o serviço. Vamos pegar aqui do nosso token. Nosso token acesso, né? Vamos pegar tudo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tira esse username só pra vocês verem o payload que ele vem. Ó, aí aqui, ó, em username, você vai acessar o username de novo, ó. Ele vem a data de expiração, ele vem um token, é o tipo que é token de acesso, user ID 1 e username. Isso aqui a gente consegue ter um controle melhor desses dados para mandar grupo, mandar permissão lá no servidor, tá? Depois a gente pode fazer algo do tipo. Beleza? Então, vou voltar aqui à configuração. Aqui no nosso serviço, ó. Vou voltar aqui. E vamos para o próximo passo. Tem uma coisa que eu tô querendo implementar, que é o seguinte, pessoal. Aqui na parte de loading, o próprio Ionic tem isso, tá? Que é essa bolinha que fica girando aqui, ó. Ó, esses negocinhos ficam girando, ó. Show load, ó. Então, ele fica mostrando ali esse tempo aqui. Quando a gente faz login,
Não só login, tá? Não só login, mas qualquer requisição que demorar um pouquinho, tá? Isso aí é normal. Normal demorar um pouquinho. E eu queria colocar esse loading aí pra ficar melhorzinho, tá? Ele não é complicado porque a gente já tem aqui o componente pronto, a gente só vai aplicar, tá? Já tá pronto, a gente só aplica, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui na página de login e a gente vê como fica, ó. Vão acessar aqui login, né, a página, porque o componente já tá pronto, a gente não vai criar nada, a gente só vai aplicar aqui. Você vai ter que incluir no seu construtor o serviço dele, tá? O serviço dele chama Loading Control. Então, você coloca aqui. Aí, a gente importa ali do Ionic Angular. É isso aí. Você importa ele aqui, tá? E a gente aplica. Ó, é o seguinte. Eu tô aqui, beleza? Eu vou criar. Primeiro, a gente vai criar esse... Bom, pessoal, aqui é o seguinte, a gente vai ter que criar e exibir esse loading. Então, eu chamei aqui o componente, a gente tem que criar ele, né, deixar ele pronto pra gente usar. Nessa criação, a gente modifica algumas coisas, como a mensagem entrando e aqui o tipo de spinner, que é crescente, tá? Tem outros modelinhos aqui. Aqui, pessoal, spinner types. Tem esse daqui, bubbles, tem cycle, circular. A gente tá usando esse, mas depois a gente muda, viu? Pra testando aqui. Bom, depois, pessoal, é o seguinte. Esse wait aqui, login.presente, ele tá mostrando, tá? Ele mostra, certo? E aí, a gente tem que desligar ele quando deu tudo certo a requisição, né? A gente já passou por aqui pro login, já tem a resposta. Eu já salvei aqui o token. A gente desliga ele aqui, ó. A gente esconde o load e redireciona para a página lá, alguma coisa assim, tá? E no erro também a gente esconde, né? Porque a gente vai ter um... Eu vou ter que colocar... Eu vou colocar um alert, né? Eu coloquei aqui, mas... Coloca aqui um alert e aqui também, beleza? Essa é a mudança que a gente vai fazer. Vamos testar isso, eu quero ver acontecendo. Não precisa logar de novo, né? É o seguinte. Eu tô aqui na tela de login. Eu vou acessar novamente e clicar aqui e entrar. Ó, ele aparece um load e entra. Você viu que legal? Nossa, pessoal, muito bacana. Significa que funcionou. E aí, essa lógica a gente pode aplicar para tudo, né? Bom, pessoal, o próximo passo é a parte de logout. Eu comentei com vocês que a gente ia mexer com isso. É só colocar um botão ali e remover o token do storage. Isso não impede ele de ser acessado novamente, né? Se alguém tiver a credencial certa, né? Consegue acessar. Porque ele ainda pode ser válido, tá? Ele não expirou, ele não foi invalidado. E mesmo limpando do storage, se você tiver o token, você faz requisição, tá? Normal. Porque essa libjwt, ela é stateless, tá? Ele é um estado parado. Significa que o servidor ele não guarda nenhum registro de token que ele emitiu, tá? Ele não faz isso. Isso daí a gente programa para fazer, tá? A lib em si não faz, mas a gente pode programar para salvar token, para gerenciar ali acesso, toda vez que alguém logar, guardar algum log, a gente pode fazer isso, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma blacklist, tá? Uma lista negra de tokens. A lib, ela tem isso, a gente consegue usar. O que ela faz, pessoal, essa blacklist? Essa blacklist, ela serve para o servidor registrar os tokens que ela invalidou, tá? Um exemplo aqui, pessoal. Eu estou autenticada, eu clico no botão logout e eu mando para o servidor o meu token, falo para ele, ó, invalida meu token e me retorna que você invalidou, e aí eu limpo o storage. Ponto. Acho que é só isso que ele precisa fazer, tá? Vamos fazer essa configuração, é bem tranquila, ó.
A gente vai acessar aqui o nosso servidor, tá? Aqui, Clínica do Bicho. Vamos vir aqui em settings.py, tá? E vamos chamar essa lib aqui. Achei que eu já até tinha colocado ela aqui, tá, pessoal? Porque a gente usa aqui em Alf, ó, a gente usa ela. Eu achei que eu tinha chamado aqui no aplicativo, mas não tem problema, deixa ela aí. E a gente vai rodar aqui o Migrate. Precisa rodar, porque agora ele vai manter essa lista, né? Olha lá, até apareceu a mensagem ali. Roda aqui o Migrate. Ó, ele rodou, então ele criou ali as tabelas de blacklist, tá? E vamos dar um Run Server aqui. O próximo passo é na nossa view de Alf, tá? A gente vai criar aqui, como aqui tá a parte mais de autenticação, a gente cria aqui, não tem problema, tá? Vamos criar aqui a parte de logout view, tá? Para fazer logout eu tenho que estar aqui autenticado, tá? Então coloca essa classe, como é classe base view, ó, no caso API, a classe base view não, como tá na classe de API view, a gente consegue chamar um permission class aqui. É o mesmo jeito que a gente fez aqui nas views model view set, né? A gente chama aqui um class permission. É da mesma família, tá, pessoal? Aqui, ó, em view set, a gente consegue ver aqui. Ó, a gente tem generic view set, a gente tá usando essa, ó, view set, que vem aqui da API view, tá? Aí aqui, pessoal, a gente faz aqui um post, né? Quando fizer um post para logout, eu vou pegar aqui o refresh, a gente vai adicionar na blacklist, tá? Feito isso, ele retorna um status 205, tá? Que é reset content. Se não, se tudo isso der erro, ele dá um exception aqui, tá? A gente pode até botar para printar um erro aqui que vai acontecer, que é esse E aqui, é o que acontece. Você pode colocar aqui, ó, para especificar, colocar um logout, saber que o erro aconteceu aqui, certo? E aí a gente precisa importar, né, aqui que a gente está utilizando, que é do REST, né? A gente está usando a API View, Response, Status. A gente está usando a validação de permissão. E esse aqui, tokens, ele é da outra lib. A gente coloca aqui em cima. Beleza, pessoal? Bem organizadinho. Aí a gente copia essa rota e vamos registrar ela aqui em urls.py. Coloca ela aqui, tá? Eu vou colocar aqui bonitinho, ó, API barra, tá? Aí deixa eu mudar aqui na documentação. Bom, pessoal, agora o próximo passo aqui já tá feito, ó. O servidor já tá ok. Inclusive, a gente pode acessar ele aqui, ó. Cadê a API? API root. Opa, acho que eu tenho que subir ele, né? Aqui. Deu algum erro. A gente precisa importar, verdade, pessoal. A gente precisa importar aqui a classe logout, que vem daqui. Pronto. Agora deu certo. E agora a gente volta e dá uma testada, tá? Coloca qualquer coisa aqui na frente, pessoal, só para aparecer as APIs, tá? Então, eu tenho aqui a API login, eu tenho a Alf, eu dei refresh, e eu tenho aqui a de logout, tá? Então, aqui por enquanto tá tudo certo. Vamos voltar para nossa aplicação. E vocês vão vir aqui no nosso serviço, ó, onde a gente tem o nosso logout aqui. Vamos fazer umas modificações, tá, pessoal? Bom, aí aqui na nossa aplicação, na parte de logout, tá, a gente vai fazer umas modificações. Eu sei que o código parece grande, né, mas tem muito comentário. Eu vou copiar e colar aqui, ó, em logout, tá? Você substitui e eu vou explicar para vocês. É só uns minutinhos aqui. Ó, refresh token aqui, ó. Logout. Bom, pessoal, aqui na rota de logout,
a gente vai pegar aqui o refresh token, tá? Que tá aqui armazenado. Eu tenho aqui um ponto storage get, né? Que eu tenho esse valor. E se ele for real, né? Se ele existir, a gente vai enviar esse token refresh pro servidor, né? Pra nossa blacklist. E aí, se tudo der certo, eu coloquei aqui um console para ele. Eu coloquei aqui no console para mostrar que o token foi invalidado, tá? Se tudo der errado, ele entra aqui. Eu passei aqui uma sugestão, mas eu não sei se a gente não precisa fazer, tá? Só coloca aqui a mensagem de que o erro é invalidar token e mostra o erro, tá? Esse aqui, o complete, ele vai acontecer automaticamente, ele vai acontecer. O meu next aqui acontecer, tá? É depois do next. Ele fez isso aqui, printou, ele vem pro complete, tá? Ele vem aqui e roda o nosso comando para limpar os tokens do nosso cache aí, tá? E depois de ter feito isso, ele vai redirecionar ali para a rota de login. A gente pode fazer isso. Tá? E a nossa função clear token é aquelas duas funções que estavam aqui. Agora, se tudo isso der errado, significa que eu não tenho um token. Se eu não tenho um token, só limpa e volta para a tela de login. A gente pode fazer isso aqui, ó. Tá, tem que portar esse router aqui. Tem problema aqui. Beleza, pessoal. Então, aí ele completa e limpa aqui o token do storage local, tá? E também a gente coloca, se caso der algum erro aqui, a gente redireciona para o login. Certo? Bom, feito isto, no nosso home, a nossa página de teste, tá? Vamos criar aqui. Eu vou tirar esse aqui. Não, deixa aqui que a gente está consultando, né? Vamos criar aqui uma função logout. Perfeito. Chama aqui o logout, né? E a gente precisa ter um botão aqui. Vou criar aqui um botãozinho. Chamar um button, tá? E aqui dentro... Tá. Então o botãozinho tá aqui, ó. Sair. Acho que dá pra vocês verem, ó. Se a gente clicar... Opa, deu um errinho. Não sei se o errinho foi bom. Ah, pessoal, já sei o que aconteceu, tá? Já sei o que aconteceu. Volta aqui no código. Aqui em Offsource, a gente tá chamando aqui para renovar o token, né? Mas não é para renovar, tá? Não é para renovar. A gente tem que criar aqui, ó, um get refresh. Inclusive, eu tinha feito aqui, ó, tava certo. Aqui eu só esqueci de criar a função get refresh token. E a gente só vai pegar ele do storage, tá? A gente dá um return. Get this.token refresh. Igual tá aqui, ó. A gente pega o token de acesso, a gente faz um get para pegar o token refresh, ó. Pode colocar ele aqui em cima. Beleza? A gente copia essa função e coloca aqui no nosso logout, tá? E aí a gente obtém o token refresh. Porque essa aqui, pessoal, ele tem aqui o token refresh, mas ele tá renovando o token, ó. Ele tá mandando para essa API, tá? Então, o que tá acontecendo? Ele renova token, ele faz logout, ele tá fazendo uma confusão, tá? Mas na verdade é assim. E a gente agora testa. Ih, até limpou aqui, ó. Já tinha limpado o cache. Vamos logar de novo. Ó, então eu tenho aqui obtendo token, beleza. Consigo navegar. Vou voltar aqui para home e vou clicar em sair, ó. Acabou, resolvido. O próximo passo que eu queria fazer com vocês é mexer um pouco na parte desse layout aqui, ó. Porque depois que a gente faz login, ó, eu vou logar aqui de novo. Ele vai para a tela de consulta, certo? Eu queria colocar um menu. Eu queria colocar um menu aqui pra gente ir na lista de consulta, agenda, ou a gente agenda. É coisa simples, tá? A gente pode fazer isso, eu tava vendo aqui, ó. A gente pode fazer isso com os tabs. Cadê os tabs aqui?
tabs. Ion tabs, né? Olha só que legal. Não fica legalzinho, pessoal? Eu vou aplicar nesse projeto. Eu não ia fazer isso, tá? Eu ia manter do jeito que tá e focar em outras coisas, mas eu acabei olhando ali e vamos focar para ver como é que fica, tá? Vamos acessar aqui o nosso projeto, tá? Vamos vir aqui, a gente tem que acessar o terminal e vamos criar, na verdade, essa página, tá? Esse é o primeiro passo. Vamos gerar uma página chamada tabs. Ele vai gerar aqui, tá? Ele criou aqui, vamos ver o que ele fez. App tabs aqui, ó. Tá, beleza, pessoal. Criou aqui o nossa página. Você vai criar um arquivo, tá? Você vai clicar aqui, vir aqui em File e vai chamar de tabs.routers.ts, tá? Vamos criar aqui as nossas rotas. A gente pode, não tem problema nenhum usar o que a gente tem aqui em routes, tá? App routings. Mas vamos separar só para dar nome aos bois. Depois a gente junta, né? Unifica aqui as coisas. Mas nesse caso aqui vamos fazer assim, tá? Aí, pessoal, como esse aqui é um exemplo, a gente tem que configurar aqui as nossas páginas, tá? Por exemplo, aqui no home, ó, home/homepage, tá? E aqui a gente chama homepage. A gente arruma em todos, beleza? Bom, pessoal, feito. Criamos aqui a tabs router. E o próximo passo é no HTML. O HTML é aquele componente que a gente viu ali no site do Ionic, tá? Você copia ele aqui e cola aqui. A gente vai ter que importar algumas coisas, tá? Ó, ele já tá até reclamando. Eu acho que ele já tá até importando, na verdade, ó. Deixa eu ver. Ele tá importando, pessoal, ó. E lembre-se que, se for mexer com formulário, a gente coloca ele em primeiro, tá, pessoal? A gente já viu isso. Esses imports aqui da vida. Eu tenho aqui Ion tab. Ixi, ele já tá importando tudo. Importou. Beleza, pessoal. Então, tá aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei para gerar uma página início, mas eu acho que não precisa não, tá? Você pode gerar se quiser. Não tem problema. A gente já tem a página home, que é de teste, né? Eu não queria usar ela, mas vou gerar aqui, vai. Não custa nada. Página início. E aqui na página início a gente vai importar algumas coisas, ó. Lembra quando a gente fez ali no home para aparecer o usuário? A gente vai fazer aqui, ó. A mesma coisa, tá? Dá um import. Aqui no init a gente vai pegar aqui o get user profile e vai colocar aqui nessa variável, tá? E coloca ele aqui. E no nosso template, tá? Aqui do início, a gente coloca ele aqui, tá? Ele deve ter importado já. Ai, meu Deus. Aqui. Senão não consigo ver, tá, pessoal? Bom, ele importou aqui as coisas, tá, pessoal? Que precisa. Esse aqui é o início. Então, aqui, ó, em tabs, em router, a gente chama o início, tá? Beleza? Então, fica assim, ó. A gente chama aqui o início. Inclusive, pessoal, aqui em home eu vou remover, tá? A gente não vai usar esse home. E aqui no app routers a gente tira ele daqui, tá? Pode até mudar, ó. Tá? Aqui a rota principal vai ser tabs agora, tá? Ele manda para nossas rotas lá, que é um children, né? Então, ele manda para nossas rotas que tá ali registrada aqui, ó.
um tab routers, ele manda para cá, e onde a gente vai ter início, consulta, agendar, e esse aqui. Ah, tá, o redirecionamento geral, né? Se o usuário logado tentar ir para raiz e tudo mais. Então, pode colocar aqui fora, não tem problema não. E aqui no nosso app routers, a gente pode simplesmente comentar esse código aqui, tá? Tem 2 início? Nossa, que estranho. Ah, é porque eu criei o app, é verdade. Esse aqui era home, então a gente renomeou. Aí aqui essas quatro rotas a gente comenta, vai se vocês querem mudar de ideia, tá? E voltar como era antes, você comenta aqui. Então agora, a partir de agora, ele acessa por tabs, tá? E o nosso Guardian pode comentar, tá? Aqui em cima, porque a gente já tem aqui nas rotas, tá? Cadê aqui em routes, ó? Ele já tem aqui um Guardian, tá? Feito isto, deixa eu ver se tá tudo certo, ó, em login, redireciona aqui para tabs login, tá? Aqui certinho. Routes pode comentar. Aqui em tabs.route, a gente tem a rota início, né? Rota de consulta e agendar, que seria agendar consulta, né? Mudei aqui para agendar, mas pode deixar traço agendar consulta, se vocês preferirem, tá? E depois a gente vai ter outras, tá? Se for necessário criar, tal. E aqui em Tabs Page, a gente tem início, consulta, pets não tem ainda, pode tirar. Deixa eu atualizar aqui o HTML, ó. Porque eu coloquei com pets, né? Mas não, na verdade não tem. Atualizado, para não dar erro, né, pessoal? E aqui a gente tem umas coisas, a parte de ícones, né, que a gente precisa configurar. É uma parte bem chata, tá? A gente vem aqui em Tabs Page, tá? E aqui no construtor a gente chama Add Icons, tá? E aqui a gente adiciona os ícones, tá? Quais os ícones tem aqui? É o Home Outline, Calendar e esse Add Cycle, tá? Então, a gente adiciona aqui Home Circle Outline, tá? Ele já importou aqui. Você pode tirar esses importes que a gente não tá usando. Ele deixa apagadinho, né? E esses daqui que ele importou novo, a gente coloca aqui embaixo, tá? Depois de Forms. Vai que a gente decide pôr um formulário nesse negócio para não dar erro de import, né? E vamos testar tudo isso, tá, pessoal? Ó, eu vou atualizar aqui. Ele retornou aqui para tabs início. Ele deu umas mensagens de alerta. O que é isso aqui? É do ícone, a gente já colocou. Login já foi. Aqui, início page. Tira esse ícone de agendar consulta. Acho que é ele que tá chiando, tá? Aqui é mostrar o usuário, né? O que ele tá reclamando aqui? Ah, tá. É a sintaxe, tá? A gente pode fazer assim, ó. @c, tá? Eu copiei esse código de algum lugar. Aqui, início. Copiei, tá? Pra ele, vamos ver se ele vai parar de reclamar aqui uns erros. Nossa, ele ainda tá reclamando, pessoal. Registrar os ícones. A gente registrou já, né? É só que no Tabs. Será que aqui eu tenho ícone? Não. A gente tem que deixar aqui, pessoal, login. Só questão de ordem mesmo, tá, pessoal? Coloca aqui em primeiro, tá? E vamos ver se tá tudo certo, ó. Aqui em Tab Routers, a gente fez aqui a correção, né? Vocês podem copiar aí do lado. Só esses 3. Page. Acho que é isso aí, pessoal. Não tem muito segredo agora, não. Aí a gente testa, né? Ó, consulta. Ele aparece aqui. Aparece a listinha de consulta aqui do lado.
Aí a gente pode clicar no botãozinho agendar, ó. Ele vem aqui em agendar. E aqui é o início. A gente pode fazer alguma coisa aqui no início e tal. Bem legal, né, pessoal? Nossa, ficou show de bola, ó. Tá? Acho que o código tá aí do lado, ó, vocês podem dar uma olhada, tá? Tá atualizadinho. E vamos acrescentar aqui a parte do loading, tá? Copia esse exemplo, do jeito que tá aqui, tá? E vamos pra página de consulta, que é a lista, né? Então, aqui em lista de consulta, ó como ele tá. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui dentro da nossa lista, onde carrega, a gente coloca aqui assíncrono, certo? A gente adiciona o nosso load. A gente precisa importar ele aqui em cima, né? Coloca ele aqui. Quando tá carregando a lista, a gente mostra, tá? A hora que chamar essa função, a gente mostra. Quando terminar de carregar, a gente finaliza, tá? A gente finaliza wait, tá? E aqui no next, a gente coloca assíncrono, tá? E aqui também no error, a gente precisa colocar para ele parar também, senão ele não vai parar, tá? Aqui o wait. Ó, perfeito, pessoal. Vamos testar, validar se tá funcionando. Ó, ele tá dando um refresh aqui na página. Ó, vamos vir aqui em consulta. Ó lá, entrando e aparece. Aí vem aqui no início, não tem ainda, mas aqui em consulta, vamos ver. Aqui já carregou, né? Então, é tão rápido que a gente não vê, mas se a gente atualizar a página, ele já vai fazer. É bem legal, né, pessoal? Eu gostei. Aqui é o formulário, eu acho que não pesa muito. Tem aqui uma listinha de animais, mas é mais aqui a lista de consulta e início. Bom, eu acho que por esse vídeo é só. A gente pode estar dando uma melhorada na lista de consulta no próximo, tá? Eu queria... Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Vamos ver aqui em consulta e vamos tirar esse color primário, tá? Só pra gente ver, ó. Ah, bem melhor, né? Vamos deixar sem cor, por enquanto. Porque eu ainda preciso pôr a corzinha verde, né? Pra combinar com a nossa tela de login. Mas como eu não tenho ainda, a gente tira. Tá? Talvez eu nem coloque, deixa assim mesmo. Então tem essas páginas. Página de início, acho que também tem, ó. Eu já tiro isso aqui. Bom, pessoal, por esse vídeo é só isso. No próximo a gente já vai